Compromisso. Obrigação assumida por uma ou diversas partes. Algo que gera responsabilidade. Estamos comprometidos com a pecuária brasileira desde 1950. E juntos podemos ver a história da pecuária se estruturar. Não só podemos ver como criamos com vocês essa história. Muitos desafios. Um país continental com culturas e biomas diferentes, mas uma coisa em comum. Uma gente que faz tudo o que faz com paixão. Compromisso para nós é mais do que inovar em medicamentos e vacinas. É estar ao lado da pecuária no dia a dia. Compartilhar conhecimento sobre saúde e bem-estar animal. É evoluir e trazer novas tecnologias, tornando os processos mais inteligentes e preparados para o futuro. O nosso compromisso com a evolução é constante, colocando a pecuária brasileira entre as mais modernas e produtivas do mundo. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre. Olá para você que está aí do outro lado, prestigiando um momento tão importante, tão significativo para a pecuária brasileira, que é o lançamento do movimento Pecuária 100%, promovido pela MSD Saúde Animal. Portanto, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda e vem com a gente nesta jornada conhecer as melhores práticas para você ter uma sanidade excelente, para você ter muita produtividade. Para quem não me conhece, meu nome é Lilian Dias, sou jornalista há quase 30 anos e quase 20 deles estou especializada no agronegócio, que para mim é uma grande honra. Bom, hoje nós vamos falar aqui sobre o processo de parada de vacinação contra a febre aftosa, chamado de Plano Estratégico do PNEFA 2017-2026, Programa Nacional de Erradicação e Prevenção da Febre Aftosa. E para isso, temos aqui conosco alguns convidados. Temos Pablo Paiva, médico veterinário e gerente de produtos da linha de antiparasitários e vacinas clostridiais da Unidade de Negócios de Ruminantes da MSD Saúde Animal. Pablo, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos e agradeço aí todo mundo que está acompanhando com a gente. É uma honra muito grande a gente estar lançando esse programa, esse movimento hoje, né? Grande movimento. Hoje é uma noite histórica, gente. Anotem isso daí. Exato. Temos também Maurício Palma Nogueira, dispensa apresentações, Maurício. Engenheiro agrônomo, formado pela Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, USP, é consultor especializado no mercado pecuário desde 1998, haja estrada, hein, Maurício? E responsável pelo planejamento da metodologia e pela coordenação do Rally da Pecuária desde 2011. Seja muito bem-vindo, Maurício. Obrigado, Lilian. Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar aqui, ser convidado para participar desse lançamento e agradeço aí toda a equipe pelo convite. Teremos, ao longo desta jornada, desta noite também, de forma online, a presença de Daniela Soares de Almeida Bueno, que é fiscal estadual agropecuária do INDEA, é médica veterinária pela Universidade Federal de Mato Grosso e atual responsável pelo planejamento zoossanitário, além de compor a equipe do setor de epidemiologia da Coordenadoria de Defesa Sanitária Animal do Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso. Teremos ainda Laura Gomes da Silva, gerente comercial da LFPEC, das regiões de Mato Grosso, São Paulo, Bahia e Pará. A LFPEC está entre as principais fornecedoras de proteína animal do Brasil, atua com pecuária, promovendo a integração entre agricultura e pecuária, que a gente sabe que é uma bela dobradinha aí, e a transformação moderna. Alcançou a marca, olha só esse número, de 600 mil animais terminados. Então, portanto, sejam todos muito bem-vindos. Lembrando que em 2023 teremos aproximadamente, até o final deste ano, creio, 60% do rebanho nacional livre de aftosa sem vacinação. E isso abre, logicamente, oportunidades e desafios para os pecuaristas, assim como para vários profissionais do setor e várias áreas que atuam neste segmento. Lembrando que teremos vacinação ainda neste ano nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia
e Sergipe. Por isso que nós estamos aqui para este primeiro bate-papo deste movimento e também para mostrar que este movimento vai auxiliar muitos pecuaristas, muitos profissionais. Mas antes de começarmos, eu gostaria de convidar o senhor Delair Bolles, presidente da MSD Saúde Animal Brasil e atual presidente do SINDAN, que é o Sindicato das Indústrias de Saúde Animal. Já temos o senhor Bolles, já está aqui no ar conosco. Primeiramente, parabéns por mais essa iniciativa da MSD Saúde Animal. Para mim e para todos aqui presentes, é uma honra muito grande e mais do que isso, além de ajudar milhares de pecuaristas, a gente vai conseguir, Bolles, manter o foco na produtividade, no bem-estar e em outros temas também que vão agregar muito valor e qualidade à nossa carne brasileira. Agora é contigo, Bolles. Obrigado, Lilian. Boa noite. Em primeiro lugar, os parabéns são para mim. Eu acho que os parabéns começam aí pro Pablo e para toda essa equipe fantástica que nós temos aí de ruminantes no Brasil. Eu não poderia também deixar de agradecer aqui a presença da Daniela, da Laura, do Maurício, né? A MSD, Lilian, a gente nasce, né, há muitos anos atrás, há mais de 130 anos atrás, como um princípio, com uma missão de sermos os primeiros e os últimos, né, a sermos lembrados, a sermos chamados para controlar a doença. Essa foi a nossa, da onde nós nascemos. A MSD hoje, nós somos uma referência em bem-estar e prevenção animal. Mas mais importante do que isso é quem nós queremos ser. E nós queremos ser uma referência no uso da tecnologia, no uso da inteligência de dados para melhorar ainda mais a saúde, o bem-estar e a produtividade animal, ou seja, gerar cada vez mais impulsos. Você tocou num ponto muito importante, que é a questão, que é um dos temas que nós vamos trabalhar aqui, que é a questão da aftosa. E antes de falar de aftosa, de dar novamente as boas-vindas às pessoas que estão conectadas, né, aos produtores, aos técnicos, aos científicos, ao pessoal, né, às autoridades. Nós temos uma grande responsabilidade, todos nós, não é somente com sanidade, não é somente com bem-estar, é com produtividade também, né? O Brasil, ele há muito tempo deixou de ser o celeiro do mundo. O Brasil é o supermercado do mundo hoje. 45 minutos, né, de conversa que vocês vão ter aqui, talvez uma hora. O Brasil produz proteína animal suficiente para alimentar uma cidade de 97 mil habitantes durante um ano. Essa é uma grande responsabilidade. O Brasil tem basicamente aí 21% de toda a população bovina do mundo, mas nós só produzimos 17% da carne bovina do mundo, Lilian. Nós temos aí 12% das vacas do mundo, mas só produzimos 4% do leite do mundo. Então, a grande oportunidade que o Brasil possui ainda é de melhorar os nossos indicadores de produtividade. A MSD, como eu falei, nós somos líderes no mercado brasileiro de prevenção e bem-estar animal. Isso traz para nós uma grande responsabilidade. Somos o maior produtor de aftosa e o maior produtor de vacinas no Brasil, e a nossa responsabilidade, ela é, antes de tudo, com a sanidade, com a produtividade, com o produtor brasileiro. Então, eu acredito, Lilian, que os riscos, né, da eventual, da interrupção da vacinação de aftosa já foram discutidos, já foram escalados, e cabe a nós, como um dos líderes no setor de saúde animal, sermos os grandes difusores e os grandes multiplicadores desse novo momento para o qual a pecuária brasileira vai passar e vai enfrentar. Você lembrou muito bem, mês de maio é o mês da vacinação da aftosa, mas nós temos que romper esse paradigma de que o mês de maio é o mês da vacinação da aftosa. Nós temos que começar a criar conceitos de que todos os meses no Brasil são meses para nós assumirmos ainda mais a responsabilidade sobre a produtividade e a sanidade animal. O grande medo que nós temos, o grande receio que nós temos, é que a interrupção da vacinação de aftosa, ela não exponha o Brasil a um risco da aftosa, porque a gente confia em tudo que está sendo feito no Plano Nacional de Sanidade
né, de erradicação da aftosa. O grande risco que nós temos é o nosso produtor deixar de colocar os bois juntos pelo menos 2 vezes por ano. Eu acho que essa é uma responsabilidade que tem que ser coletiva e esse é o grande compromisso que a MSD lança hoje. O nosso compromisso 100% em continuar contribuindo com a produtividade, com a sanidade, com o bem-estar animal para continuar fazendo com que o Brasil continue alimentando ainda mais esse país e esse mundo. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns. Não posso destacar de algo, Lilian, mês de maio, Dia das Mães, super, super feliz de ver a liderança feminina sendo bem representada aqui, tá bom? Gratidão, obrigado pela representação, vocês têm um bom evento aí para todos nós. Muito obrigada mais uma vez, Boris. E agora, antes de iniciarmos o nosso bate-papo, eu quero falar olho no olho para você que é pecuarista, para você que é profissional da pecuária, do setor, zootecnista, veterinário, engenheiro agrônomo, técnico agrícola, gestor de fazenda. Como ele disse, temos potencial, temos vocação, temos tecnologia, mas acima de tudo uma grande responsabilidade. E o medo é do quê? Do relaxamento. A gente conquistou, mais difícil, gente, do que conquistar o status livre de aftosa, é manter este status. Isso é difícil, isso é que são elas. E o nosso papel aqui hoje é levar conhecimento, esclarecimento, para que juntos a gente consiga manter este status que conquistamos a duras penas. E você que é pecuarista, você sabe disso, tá certo? Bom, vou iniciar meu bate-papo agora aqui, começando pelo Maurício, que é um grande conhecedor de mercado. E Maurício, a minha pergunta é, pensando nos últimos 10 anos, como tem sido a evolução e participação da pecuária no cenário econômico do nosso Brasil? Olha, Lília, a pecuária ela tem se desenvolvido muito rápido, né? Nós tivemos mudanças relevantes na estrutura da pecuária, na estrutura do rebanho. Então, a pecuária de 10 anos atrás, ela tinha alguns desafios que foram sendo superados até agora, né? A gente viu isso acontecer com alguns indicadores que a gente consegue acompanhar. Por exemplo, o peso médio do animal abatido aumentou. O peso médio do rebanho, porque a gente eliminou categorias intermediárias, reduziu. Quando a gente fala isso, parece que é contraditório, mas eu tirei categorias intermediárias, então o peso é menor e eu termino o animal mais cedo e mais pesado. Nós também conseguimos ocupar de maneira mais eficiente a área de pastagem. A gente produz mais por hectare. A área de pastagem vem caindo, né? Mesmo que a gente ainda tenha, infelizmente, desmatamento ilegal no Brasil, que acaba se tornando pasto, nós não temos relação entre desmatamento e rebanho, desmatamento e produção. É outro tipo de operador que desmata, acaba vindo para a pecuária, mas a gente entrega mais área do que recebe, né? Então a pecuária, ela vem construindo um perfil de produção muito interessante. Nesse período todo, subiu muito mais o desempenho zootécnico, quer dizer, aquele relacionado ao rebanho, do que o desempenho agronômico, que é o relacionado à pastagem. Então, até o Bolis comentou muito bem o risco que a gente tem hoje, né, que a sanidade faz parte desse pacote. Então, a hora que eu tiro o hábito do produtor reunir o gado 2 vezes no ano, né, para aplicar a vacina e aproveitar e fazer os outros protocolos sanitários, a gente coloca em risco esse ganho zootécnico, né? Então, a gente tem que aumentar muito a nossa atenção para evitar que o produtor deixe a desejar nessa parte e rife um pouquinho desse ganho de produtividade que a gente está tendo, né? Mas a pecuária de hoje ela é muito melhor que a de 10 anos atrás. Mais desafiadora, mais difícil de administrar e, claro, proporcionando melhores resultados para quem está fazendo bem feito. A grande lição, então, é manter esse hábito, né? Tem lá o mês da vacinação, tendo ou não tendo, vamos levar esse animal para o curral e vamos fazer a lição de casa. Eu gostei do que o Bolis falou, inclusive, né, de quebrar o paradigma dos meses, né, e focar num protocolo. Na verdade, isso era previsto no PINEFA, né, no plano. A gente tinha como tarefa para executar o plano, convencer o produtor da necessidade de ter um protocolo sanitário muito bem feito, né? Então, esse esforço foi feito.
Só que o problema do Brasil é que a gente tem produtores muito pulverizados, difíceis de acessar. Né? Nós temos 80% dos pecuaristas tem mais ou menos 15% do rebanho são menores do que 50 cabeças. Né? Então, como é que eu acesso esse produtor? Então, a gente tinha que ter feito um esforço maior e agora nós vamos ter que correr atrás disso, né? Porque aonde estão as vacas, né, Pablo? Estão na mão desses produtores. Se a gente não conseguir mobilizar, a gente começa a gargalar, né, a nossa produção. Então, é fundamental, essencial que a gente preste atenção nisso e realmente comece a estabelecer protocolos ou cronogramas sanitários ao longo do ano. Ô, Lilian, eu já vou deixar... só quebrar o protocolo não, pouco. pode porque quebrar, acho que o que você vai falar é o que eu quero falar. Vamos ver eu acho que assim, além da manutenção, né, eu acho que de tentar trazer o gado 2 vezes por ano para o manejo, a gente vai ter a oportunidade de evoluir no cuidado, né? Eu acho que é isso que a gente vai abordar um pouco aqui, ao longo de toda a sequência de conteúdos que a gente vai produzir no Pecuária 100%. Né? Tem oportunidade para melhorar o manejo. Né? A gente tem esse hábito, às vezes, de ficar só focado nos 2 meses, mas a sanidade, a produtividade é muito, muito mais que isso. Né? É isso que a gente E olha vai só, o Pablo, talvez ele brigue comigo depois que terminar aqui o evento, mas eu não estou nem aí, mas eu vou dar um spoiler, eu já vou adiantar que para ajudar você nessa questão da vacinação, o Pablo vai apresentar aqui no final uma surpresa, não é? De um calendário customizado, personalizado. Verdade, mas ó, fica por aí, fica até o final para saber que calendário é esse que vai ajudar você, pecuarista, e você profissional que presta consultoria para pecuarista. Então fica até o fim, que o Pablo tem uma surpresa aí para você que está guardada, tá bom? Só para quem ficar até o final. Maurício, vamos lá, vamos ao linguajar agora do povo da pecuária. Eu ia falar, a gente que está acostumado a estar na estrada, né? Você como consultor, como especialista, eu como jornalista, o Pablo também, mas eu vou usar a linguagem do pecuarista. A gente está acostumado a colocar o pé na bosta, pisar numa bosta de vaca, com muito orgulho. A gente tem notado o crescente uso de tecnologias nas fazendas brasileiras. De que forma isso tem refletido na produtividade? E eu gostaria também que você falasse sobre quais categorias, né, nós podemos destacar como maior evolução, principalmente em gado de corte. Bom, Lília, vamos, quando a gente fala de tecnologia, lembra que a gente não está falando só de automação, né, de internet, de software, né? Eu acho que a gente tem que entender que tecnologia envolve também um manejo bem feito, um planejamento. Exato. Isso é tecnologia, né? Produtos mais bem elaborados. Então, hoje, aliás, isso aí a gente tem falado muito nos últimos anos, Lília, da necessidade que o pecuarista e os consultores de campo, né, o pessoal técnico de campo tem de ouvir as empresas. Nós temos muitas inovações, muitas moléculas, muitas estratégias novas, e hoje, diferente de quando eu me formei, né, há 25 anos atrás, a gente conseguia saber tudo, porque tinha pouca informação. Então a gente era aquele cara meio biônico do campo, né, que sabia falar de pastagem, de genética, a gente sabia, né? Hoje não dá mais conta. Então, a gente tem que ter essa parceria com a indústria, né? E eu vou pegar também um gancho do que o Pablo falou e vou dar um recado até mais importante do ponto de vista de competição. Foi medido, a preocupação que o Bolles comentou foi medida. A gente sabe que ia ter uma redução, uma perda momentânea aí da qualidade sanitária do rebanho. Só que o que vai sair lá atrás, Pablo, lá na frente, desculpa, o que vai sair lá na frente é um protocolo muito melhor, porque ele vai aprender a ter a necessidade agora, porque ele vai começar a perceber coisa que talvez ele não percebia antes, né? Então, se eu não fizer, eu estou deixando de agregar peso nesse animal, né? Que a sanidade, a falta dela, ela provoca 2 perdas. Uma ela é direta e a outra ela é indireta. Então, o animal que poderia ganhar, né, zootecnicamente mais, ele não ganha. Então, você já deixou de ganhar aquela quantidade. Mas a outra perda que às vezes a gente não calcula é que você já pagou por essa qualidade, por essa produção a mais. Na genética, na nutrição, na estrutura da fazenda, e por falta de colocar a sanidade ali, aquilo não veio. Então, são 2 contas que a gente tem que pôr no cálculo, né? Lá na frente, os pecuaristas que perceberem e que executarem mais rapidamente o plano vão ter condições competitivas muito melhores. Nós já estamos vivendo um momento de concentração
na pecuária, isso tende a ser acelerado, né? Esse, então, já é um panorama futuro da atividade, é isso? Sim, sim. Pode ter certeza que lá na frente nós vamos ter um rigor sanitário muito melhor do que o que a gente tem hoje, né? Nós estamos passando por um momento de ajuste. E, evidentemente, quanto mais gente a gente sensibilizar para esse momento que nós estamos vivendo, mais gente nós vamos ajudar a ficar melhor na atividade nos próximos anos, né? E só um ponto, viu, Lilian? Só complementando o que o Maurício falou. A pecuária evoluiu muito, acho que desde o início, né, da descoberta do Brasil. Se a gente for olhar em termos de atividade, a evolução é muito grande, né? A gente teve uma adaptação muito forte quando a gente pensa em termos de genética do gado zebuíno, próprio taurino, né, em condições tropicais, né, brasileiras, da própria pastagem, né, a própria evolução de nutrição. E se a gente olha nos últimos anos, o que a gente teve de evolução em reprodução, biotecnologia de reprodução, o Brasil é referência mundial nisso aí, né? Então, particularmente, eu acredito que nos próximos anos, a gente ainda vai ter uma evolução muito grande na popularização cada vez maior, né, dessas biotecnologias, da própria genética, da questão da pastagem e tudo mais, porque a gente tem um ponto bastante importante que é reduzir a recria, né? Esse é talvez o principal gargalo da pecuária brasileira, que é essa questão da recria, né? E isso vai dar uma velocidade muito maior de produção para nós, em termos de pecuária, que a gente deve vivenciar isso nos próximos anos e que a gente já vem observando isso ao longo das últimas décadas, né? O que a gente pode, às vezes, confundir, né, com uma certa tranquilidade, estamos livre e tal. Não, é desafio em cima de desafio. Nós já temos a Daniela, pessoal, já queria pegar um gancho aqui já para falar com a Daniela. Daniela, seja muito bem-vinda. Tudo bom, Daniela? Daniela, me diz uma coisa. Você que é fiscal agropecuária do INDEA, do Mato Grosso, né? Quais os riscos que podemos enfrentar nesse processo de nos transformarmos em país livre de aftosa sem vacinação? Bom, boa noite a todos. Primeiramente, quero agradecer, Mestre de Saúde Animal, por esse convite, por participar dessa grande iniciativa. Né? Como o Maurício bem disse, a questão do calendário sanitário ele está previsto no plano estratégico, porque está caminhando para um país totalmente livre, sem vacinação, né, de febre aftosa. A vacina de febre aftosa ela foi muito importante para a pecuária brasileira, graças a ela que nós conseguimos controlar e erradicar a doença, né? Nós conseguimos fortalecer os nossos serviços veterinários, a abertura de mercados, e também conseguimos implantar no produtor rural uma cultura de manejar o gado no início 3 vezes por ano e agora já no final 2 vezes no ano, né? Essa obrigatoriedade das etapas em maio e novembro acabou fazendo com que o pecuarista acabasse concentrando todo o seu manejo sanitário nesses 2 meses, mesmo não sendo a melhor época do ano para algumas práticas. Mas como ele tinha a obrigatoriedade de fazer esse manejo e reunir o gado, ele já aproveitava e fazia essas demais ações sanitárias. Né? A gente não tem problema algum na retirada da vacina, a gente está caminhando, ele é um plano estratégico, ele foi muito bem descrito, passo a passo, a gente está caminhando gradativamente, o Ministério da Agricultura dividiu o país em blocos, fez todas as avaliações, né? Nós conseguimos agora essa autorização para já parar de vacinar, porque nós alcançamos níveis satisfatórios de segurança do serviço veterinário, da interação entre as partes, e, é claro, a nossa segurança de não ter o vírus circulante, né, no país. A gente não tem o vírus da febre aftosa. Nós tivemos a última reintrodução da febre aftosa em 2006, lá no Mato Grosso do Sul e Paraná, e de lá para cá continuamos monitorando e temos absoluta certeza que não existe o vírus circulante, diferentemente de outras enfermidades, né? Então, o pecuarista, nesse momento, ele não pode, porque ele parou de fazer esse manejo obrigatório de maio e novembro para a febre aftosa, se descuidar de outras doenças que não somos endêmicos, né? Que nós temos presente no nosso rebanho.
Nós ainda continuamos com as etapas obrigatórias de vacinação de brucelose, né, para fêmeas de 3 a 8 meses, e precisamos fazer os preventivos contra a flustridiose e a raiva, né? E não esquecer também os prejuízos causados pelos vermes e parasitas, que além de diminuir a produtividade, ele também diminui a imunidade do rebanho, que consequentemente pode abrir portas para outras enfermidades. Antes, só queria lembrá-los que a Pecuária 100% é um oferecimento de Solution. Daniela, se o pecuarista deixar de cuidar da saúde do rebanho, obviamente ele vai ter um prejuízo, mas esse prejuízo não é só para ele, é para a cadeia toda. Isso pode significar, claro, um retrocesso. Como a gente vence isso? Sem dúvida alguma, é com iniciativas como essa, né, da MSD Animal. O pecuarista brasileiro, a gente chegou aonde a gente chegou, porque teve essa parceria do serviço oficial, o produtor rural e, é claro, as indústrias farmacêuticas. É claro que a gente só conseguiu erradicar a febre aftosa porque nós temos indústrias totalmente capazes, fontes confiáveis e fortes, né? A gente conseguiu galgar esses status sanitários, mas a gente precisa manter. E esse manter, a partir de agora, a gente tem que mudar alguns paradigmas, a gente tem que focar mais na vigilância, e a gente fala muito da vigilância passiva, né, que é o produtor observar muito bem os seus animais. Para ele observar, ele tem que continuar manejando, sim, os seus animais. Então, iniciativas como essa, de aumentar, de propor calendários sanitários ao longo do ano, facilita muito para nós, Serviço Veterinário Oficial, porque a gente vai ter a certeza que o produtor vai continuar manejando, e ele tem também que entender, e a gente está trabalhando muito em cima disso, em cima da divulgação de como identificar os sinais da febre aftosa e de outras doenças, para que o mais rápido possível possa entrar em contato com o Serviço Veterinário Oficial. Então, esse manejo sistemático de outras ações do calendário sanitário vai beneficiar essa manutenção do status de livre de febre aftosa que nós já conquistamos. Maurício, alguma consideração sobre o que a Daniela acabou de... Totalmente de acordo, né, dessa preocupação que a gente tem com relação a outras, não só enfermidades, né, como também tratamentos preventivos, né, a gente tem endoparasitos, que acabam tirando muito da nossa produção, né, acabam atrapalhando muito. Então, esforçar bastante, né, para que a gente execute o plano da forma que ele é previsto, né? Então, eu tenho que fazer essas etapas aí que na minha opinião, infelizmente, a gente tem uma dificuldade muito grande pelo perfil. Aliás, tudo que a gente tenta implementar na pecuária, nós temos um desafio muito grande, que é da ordem da estrutura fundiária do Brasil, né? Muita gente com pouco rebanho, né? E pouca gente com uma parcela maior do rebanho. Então, isso é um desafio que é maior, porque a gente vai conseguir aqui acessar um perfil de produtor, que é o produtor que já está atento, né? Mas a gente tem uma quantidade muito grande de gente que tem rebanho. E a Daniela comentou uma coisa que também está previsto no PINEFA, né? Na eventualidade de aparecer um caso, a gente tem que ser muito ágil em comunicar esse caso e conter, né? Então, eu preciso que o produtor esteja atento a isso. Então, às vezes, a gente está muito focado, né, no rebanho, que está na mão de gente mais técnica, mais capaz, né, em termos de informação, de conhecimento, mas nós temos inúmeros produtores com pouco rebanho. E isso pode acontecer nessas unidades. Então, a dificuldade é muito grande e a gente tem que aumentar o rigor. Eu acho que esse é um dos pontos aí que a Daniela colocou, muito importante para a gente garantir o sucesso, né, dessas etapas que nós estamos seguindo agora com a execução do plano, né? Pablo, a Daniela falou uma palavra que eu considero uma palavra-chave, que é cultura. Você também que tem muito contato com o setor,
existe ainda uma certa resistência em relação a seguir direitinho o calendário, ou principalmente com esse pessoal que tem pouco rebanho, que o Maurício acabou de nos falar. Como é que essa questão da cultura, a MSD tem conseguido fazer esse trabalho? Que nem esse evento já é transformador, já é uma amostra, já é um exemplo. Mas e a campo mesmo? Os profissionais da MSD, como que é o contato, como que é o conhecimento que é levado, para poder formar essa cultura do cuidado que tem que ter no manejo? Ô Lilian, a MSD tem uma preocupação muito grande de preparar muito bem a nossa equipe, né? Hoje nós somos mais de 200 técnicos espalhados no campo, todos eles muito bem preparados para falar não só de calendário sanitário, mas de entender desafios, a epidemiologia que acontece em cada uma das regiões e entregar uma solução customizada pensando nas fazendas. Além disso, a gente tem os nossos parceiros comerciais, né? Então, a gente tem distribuidores, revendas, que também são preparados para isso e vão cada vez mais se profissionalizar nesse sentido. Então, são vozes que vão se somando para que a gente possa apoiar eu acho que talvez um dos maiores desafios é popularização do calendário sanitário, né? Porque o pecuarista tem a cultura do maio e novembro, principalmente com relação ao combate à febre aftosa. Só que a gente tem outras oportunidades, além disso, de acrescentar manejos que, de certa forma, vão possibilitar um bem-estar para os animais, controlar doenças e vão, consequentemente, gerar resultados na produtividade, né? Isso, quer seja num controle de verminose, por exemplo, né? Quando a gente vai fazer o controle, a gente sabe que é importante controlar dentro do período seco, né? Então, começar no início da seca, no meio da seca, a gente sabe que isso é super importante. A gente tem controle de carrapato, por exemplo, que requer um protocolo, né? Não é uma aplicação apenas, né? Então, para nós é muito gratificante estar nesse momento, porque isso vai permitir com que a gente ajude nessa democratização. Isso é um papel, acho que, da indústria, da MSD, junto com órgãos estaduais, junto a profissionais do setor, todo mundo junto vai ajudar nessa evolução da pecuária. Daniela, obrigada pela sua participação, mas continua aqui conosco. Vai tornar ainda mais eficiente, né, Pablo? Sem dúvida. Porque essa cultura de se manejar apenas em maio e novembro, tinha vários calendários que não, esses meses não eram os melhores meses, não eram os mais eficientes, né, e trariam o que a gente espera hoje, que é a melhoria da produtividade, que é a melhoria até mesmo do desfrute do nosso rebanho. Nós já temos o maior rebanho comercial do mundo, mas a gente precisa avançar muito em produtividade, né? Esse é um ponto que a Daniela trouxe, é muito importante, né? O maio e novembro talvez não fossem meses adequados, né, para que a gente pudesse fazer esses manejos. Acho que agora a gente vai ter condição de trabalhar as categorias. Numa fazenda de cria, por exemplo, quando é o melhor momento para a gente desenhar ou vai iniciar a reprodução, quando que vai ser o desmame, a gente adequar esses manejos de controle de parasita, de manejo na própria IATF, para inclusive organizar a fazenda. Eu acho que a gente está num momento bastante ímpar da pecuária de planejamento, né? Maurício, você acha que esse é um pulo para o produtor começar a pensar fora da caixinha e começar a se planejar melhor? Vai ser um avanço nesse sentido? Eu acho que sim. Claro, de novo, né? Qualquer estratégia de comunicação, como o que a MSD está fazendo aqui, que a gente conseguir sensibilizar mais gente, a gente promove esse pulo. Mas esse pulo ele vai acontecer, Lilian, naturalmente, por inércia. Né? Se o produtor que tem um determinado rebanho não faz isso, daqui a alguns anos ele vai ter um rebanho muito menor e o outro vai ter um maior. Ou o outro vai crescer e fica estável, né? Então, a tendência é que a produção vá para a mão de quem está atento. E aí, tanto o Pablo como a Daniela estão reforçando muito essa importância de que o hábito que a gente tinha, o Bolles também comentou isso, né? Ele não era bom do ponto de vista de estratégia sanitária, né? Então, e a gente mediu isso no Rally.
né? A maioria, 50% do pessoal que a gente entrevistou usava só. Isso nós estamos falando da parte acima da produção média, né? Da produtividade média, um público que vai em um evento e preenche um questionário. 50% usava as campanhas para aplicar toda a estratégia dele, né? Os outros iam usar as campanhas, mas usava outro período de aplicação. Então agora, por força da necessidade, o pessoal vai ter que implementar esses protocolos, ele vai melhorar a fazenda dele, né? Então, o que a gente pode fazer aqui com iniciativas como essa é acelerar isso e incluir muito mais gente, né? Se a gente não faz, isso vai demorar um pouquinho mais de tempo e vai excluir muito mais gente, porque é o mercado que vai forçar que aconteça, mas vai acontecer. Eu quero trazer para o nosso bate-papo agora a Laura, que é gerente comercial da LFPEC, e quero saber a opinião dela sobre como ela enxerga também esse movimento de parada da vacinação também como uma oportunidade na atividade. Mas antes disso, eu quero lembrá-los que a Pecuária 100% é um oferecimento de Polestar. Oi, Laura, agora é com você. Como é que você enxerga, então, essa parada na vacinação como uma oportunidade? A gente está só com um pequeno probleminha aqui no áudio, já estamos restabelecendo. Lembrando que no final tem uma surpresa aí da MSD sobre um calendário customizado, ou seja, personalizado, que vai te ajudar aí no planejamento da fazenda, e quem vai trazer todas essas informações pra gente é o Pablo. Tô criando suspense, Pablo. Isso aí. Muito né? bom. Ou seja, além de informação, gente, informação de muita qualidade, a MSD está trazendo ferramentas para que você possa colocar em prática, não ficar mais refém desses 2 meses que eram pontuais e não eram os mais adequados. Então vai haver uma mudança, como o Maurício falou, que vai ser uma mudança, enfim, naturalmente, produzida pelo próprio mercado, vai todo mundo aí na esteira, só que você podendo se organizar com a ajuda da ferramenta da MSD vai ser muito melhor para você e para todo mundo. Temos áudio já com a Laura? Já voltou. Voltou, Laura. Como é que você enxerga, então, essa parada da vacinação como uma grande oportunidade? Primeiramente, boa noite a todos. Ficamos aqui muito felizes pelo convite em participar desse evento. MSD Saúde Animal é um parceiro da LFPEC já de longas datas. Essa nova etapa, essa nova fase da pecuária do Mato Grosso, acho que vem de uma conquista muito grande de empenho de toda a cadeia da carne do Mato Grosso, né? Anos de evolução, de estudo, de dedicação do produtor, dos órgãos envolvidos. E talvez agora seja só o início de uma nova etapa, porque a campanha, o cuidado com os animais não é só feito 2 vezes por ano. Era estabelecida 2 vezes por ano, mas acho que é um trabalho diário, rotineiro dentro das propriedades. O cuidado que os produtores têm com o rebanho é dia a dia dentro da fazenda, é no nascimento, é no desmame, é na recria, é na terminação. E aproveitando uma deixa, tem protocolos que às vezes a melhor data realmente não era maio, não era novembro. Agora o produtor vai poder se adequar fazendo um calendário sanitário específico para a sua fazenda. Uma fazenda de cria vai ter os períodos melhores para fazer o protocolo, ele vai se adequar à sua propriedade, às vezes tendo até melhores resultados do que antes, quando ele deixava para fazer tudo em novembro e dezembro. Então vai ter assim, uma adaptação na rotina, nos hábitos das fazendas, com essa questão dos calendários sanitários, que eu acho que vai vir contribuir bastante. Porque a cultura de já cuidar dos animais já está implantada dentro das fazendas, né? Então, agora é só continuar dando sequência e ir para frente. Dentro da LFPEC, especificamente, para nós foi uma grande... Teve muitas vantagens, porque o nosso foco maior é na terminação. E dentro da terminação, quando chegava a época da campanha, para nós era um assunto muito delicado, trabalhar esses animais na campanha, todos os animais de terminação, pesados. Ter que manejar esses animais durante esse período era um desafio muito grande. Manejar todos eles, levar para o curral,
mas se você tivesse ali todas as técnicas, cuidado de bem-estar animal, cuidado com o pessoal que estava trabalhando, querendo ou não, às vezes é inevitável você ter algum incidente, é perda de peso do animal, é menos arroba produzida no final, então era um assunto muito delicado. Você deve tirar esse animal da baia já com peso alto, levar para o curral, manejar, voltar, sem contar também na demanda de tempo e trabalho, porque as atividades do confinamento ela não para. Então era boi chegando, boi gordo saindo e animal vindo da baia para fazer vacina de aftosa. Então, para nós não ter a vacina de aftosa nesse momento mais para fazer, a gente vai ganhar bastante, visto que os nossos protocolos já são todos feitos na entrada do animal. Então, nós vamos continuar fazendo vermificação, vacina de clostridiose, tudo na entrada do animal. Então, para nós vamos ganhar muito nessa fase da terminação, não tendo que trabalhar mais esses animais 2 vezes por ano, né? Batendo esses animais. E na parte da recria, que é uma outra que a gente também trabalha bastante, acho que vai fortalecer para intensificar um calendário específico para a parte da recria, onde vai se adequar melhor à rotina da fazenda e a necessidade mais da recria para essa nova fase da pecuária agora do Mato Grosso. Bom, Maurício, você que está sempre a campo, é um manejo diário e isso também requer treinamento de equipe, não? Sim, sim. Aliás, a Laura colocou um ponto bem interessante, né, sobre a influência da campanha no manejo dessas propriedades que já tem, né, um protocolo garantido, você levar o animal lá quase em terminação, né? E o que o treinamento, né? O que hoje nas propriedades a gente tem que ter, né? Tem que ter toda a gestão alinhada com os funcionários, né? Com a linha técnica que você está seguindo, né? Então, eu acho que a gente pode adicionar aí, né, Laura, a questão também do bem-estar, tudo isso envolve sanidade também, né? Então... O cafunézinho na hora do nascimento, né? Não sei se precisa ser um cafuné, mas o Faz bem-estar... toda a diferença, viu? Faz toda a diferença. Muitas vezes a gente fala do bem-estar, bem-estar é um animal bem alimentado e bem saudável, né? Então, o manejo sanitário, a qualidade de vida dele é extremamente importante, assim como a nutrição. Então, tudo isso envolve treinamento de equipe, treinamento da gestão, né? Contato, por isso que eu gosto demais dessa interação entre indústria e técnico e produtores, né? A gente tem que estar sempre atento, Lília. A área nossa, né? E a Laura deve viver muito isso, assim como a Daniela, né? Que não são da indústria, né? Como eu também, a gente não consegue ficar atualizado em tudo. Então, se eu não tiver esse treinamento, às vezes a gente fala, o treinamento precisa ser lá para o funcionário. Não, é para o consultor, é para o técnico, é para o gestor, para o dono, para a diretoria, para todo mundo. Todo mundo tem que estar o tempo todo antenado, que amanhã a pecuária já tem novidade que a gente não sabe hoje. Então, ou eu fico por dentro disso, ou nós estamos fora, né? Essa do cafuné é a questão de que você acaba deixando o animal cada vez mais dócil e isso facilita muito no manejo lá no curral, né? Essa semana eu participei de um encontro que falava sobre ambiência do gado, ou seja, o comportamento humano reflete no comportamento animal, que reflete no comportamento de toda uma produção. Então, às vezes, um movimento mais digamos, arriscado que ele dê ali no curral interfere no animal e pode virar um caos ali. Eu vi imagens também bem perturbadoras nesse sentido. Então, é por isso que o treinamento vai tudo, como a Laura disse, né? Desde o nascimento, desmame, recria e por aí vai. Bom, quero pegar o gancho agora dessa questão do calendário para finalmente passar a palavra para o Pablo. Mas antes, eu gostaria de saber, Pablo, que você contasse para a gente um pouco sobre o Pecuária 100%, que é esse movimento que está sendo lançado aqui agora nessa noite. Antes de eu falar do Pecuária 100%, e até aproveitando o gancho que vocês estavam falando da parte de treinamento, a gente tem um momento agora extremamente importante para o técnico, né? O técnico, ele precisa, agora, não que ele não venha fazendo isso, acho que assim, a gente tem excelentes técnicos espalhados pelo Brasil, né? Mas agora é um momento, talvez, de um reforço adicional no trabalho que vem sendo feito. Então,
pensando no médico veterinário, no zootecnista, no agrônomo, técnico agrícola, todo mundo que trabalha com pecuária, é um momento bastante importante da gente procurar informação de qualidade, ter acesso. O acesso à informação, hoje em dia, ele é muito fácil, né? O acesso a técnicos da indústria, né, ele acaba sendo muito fácil. Então, a gente está à disposição dos técnicos, né, para que a gente possa ajudar nesse momento de levar a informação. E eu acho que lá no final eu vou falar um pouquinho de calendário sanitário, que vai ajudar esse técnico no dia a dia, né? Mas voltando à história do Pecuária 100%, né? Se a gente for olhar o contexto da vacinação contra a febre aftosa, a gente sempre trabalhou aquela questão, o rebanho é 100% vacinado, né? O Brasil tem 100% do rebanho vacinado, e isso foi importante para que a gente alcançasse esse status sanitário e projetasse o Brasil como um grande player mundial no fornecimento de carne, né? Então isso foi bastante importante. E com esse movimento de parada de vacinação, isso nos fez refletir, né? O caminho que a pecuária está indo. E o 100% ele é muito forte nisso, né? Então, o que a gente quer? A gente quer um rebanho 100% saudável, a gente quer um rebanho 100% identificado, né? A identificação, a rastreabilidade fica muito importante nisso, e a MSD trabalha isso muito forte. A gente quer um rebanho 100% com bem-estar, com sustentabilidade, né? Então, a pecuária 100% é um movimento de valorização da pecuária brasileira, mas também é um movimento que vai trabalhar muito forte em levar informação para que a gente trabalhe muito forte nesses pilares de sanidade, de bem-estar, de saúde, sustentabilidade, vários aspectos que vão ajudar na produtividade aí das fazendas. E tem algum vídeo para mostrar para gente? Boa, eu já estava esquecendo, né? Me desculpe, estou me intrometendo. Não, mas vamos soltar o vídeo. Eu acho que o vídeo conta a história, né? Real do Pecuária 100%. A história da pecuária está ligada à evolução do homem e à formação da sociedade. E foi aqui no Brasil que a atividade encontrou um dos melhores ambientes para nos transformar no país da pecuária. Nossa produção chega a diversas partes do planeta e mesmo assim estamos sempre em busca de aperfeiçoamento, melhorando nossas decisões de produção, de manejo e de inclusão de tecnologias. O aperfeiçoamento precisa ser consistente, sólido, transformador e gerador de resultados. Precisa ser 100% seguro, com rebanhos identificados, gerando retorno para o pecuarista. 100% sustentável, com respeito à natureza e aos animais. 100% saudável, com gestão sanitária cuidando do rebanho, com tratamentos e prevenções necessárias para melhorar a produtividade. 100% livre de aftosa, agregando valor ao nosso rebanho e à nossa produção. Esse é o movimento da MSD Saúde Animal, reforçando nosso compromisso de apoio e o desenvolvimento da pecuária brasileira. Você não pode ficar de fora. Faça parte também. MSD Saúde Animal. Compromisso com a pecuária, hoje e sempre. Pablo, em resumo, 100% alerta, 100% vigilante, é isso? Exato, 100% com compromisso com a pecuária brasileira. Bom, gente, a gente está aqui quase chegando à reta final dessa noite, que eu reitero, é uma noite histórica, vem muito mais encontros aí pela frente. Quero, enfim, agradecer a presença de todos, falar que realmente é uma honra participar deste projeto, mais do que gratificante, é tocante. Esses dias eu estive em contato com um pecuarista, eu falo com o pecuarista diariamente, todos os dias, e ele me enviou um depoimento por escrito, um desabafo, um ato muito corajoso, dizendo que lá na década de 80 ele cometeu alguns erros na pecuária, mas não por malvadeza, não por má fé, mas por falta de esclarecimento, por falta de conhecimento, por ignorância mesmo. Ele diz isso, por ignorância.
E quando ele teve o conhecimento certo em mãos, ele começou a fazer tudo certinho. E aí ele decolou. Ou seja, ele teve mais produtividade, ele teve mais rentabilidade, a vida dele, a vida dos colaboradores dele melhorou. E aí ele finalizou com a seguinte frase, que é uma frase linda, que acho que você deve anotar e guardar em sua mente. Abre aspas. O conhecimento salva, fecha aspas. E é exatamente o que a MSD, na companhia do Maurício, do Pablo, da Laura, da Daniela, do Bolis, fizeram aqui hoje. Para finalizar, eu quero então que o Maurício, olhe aí para uma câmera, Maurício, dê seu recado para o pecuarista. Bom, obrigado, Lília, pela oportunidade de dar esse recado. O que eu falaria, né, para todos os pecuaristas que estão ouvindo a gente? A pecuária mudou. O jogo é outro hoje, a gente não aceita e vai aceitar cada vez menos erros, né? Baixa produtividade. A expectativa nossa é que até 2030 a gente invista em média por ano 2,5 vezes, 3 vezes mais em aumento do pacote tecnológico do que nós investimos nos últimos 10 anos. Isso significa que o rigor, a necessidade de gestão, a necessidade de treinamento, e a atenção para os detalhes vai ter que ser maior. Nós estamos discutindo aqui uma questão extremamente interessante. O custo médio da produção, né, a sanidade no custo de produção, ela é 2%, 3% do custo total de produção. Só que a falta dela impacta muito mais. Pode impactar até 8% a 12%. E isso se não tiver uma tragédia do ponto de vista de doenças que cause aí impactos no mercado. Estou falando só no impacto ali da produtividade. Então fiquem atentos. Bem interessante o apelo da MSD numa campanha que chama 100%. A meta nossa para tudo dentro de uma fazenda tem que ser 100%. A meta pessoal nossa, 100% de natalidade. Não vai acontecer, mas a meta tem que ser 100%, por exemplo, né? Então, sucesso para todo mundo aí e fiquem atentos a essas exigências. Muito obrigada, Maurício. Muito obrigada também pela sua prestação de serviço. Seu trabalho é muito reconhecido pelo mercado e a gente só tem a agradecer. Eu falo como alguém do agro também. Muito obrigada. Eu que agradeço. Daniela, uma mensagem para quem está nos assistindo neste momento, neste grande movimento? Bom, primeiramente, né, temos que parabenizar a MSD Saúde Animal por essa iniciativa, esse projeto de pecuária 100%. Você, Lilian, acabou me antevendo. Eu ia propor acrescentar, além de ela ser 100% sustentável, 100% saudável, ser 100% vigilante, porque essa é a palavra de ordem a partir de agora, né? Tiramos uma das barreiras que nos protegiam, que é a febre aftosa, que era a vacinação, mas nós estamos constantemente vulneráveis. Por quê? Porque existe no mundo o vírus circulante ainda da febre aftosa. A gente teve a recente, nem saímos dela totalmente ainda, né? A epidemia da epidemia humana, que a gente acabou de sair dela, e a gente sabe que o vírus está aqui hoje, amanhã ele está na Ásia, no outro dia ele está aqui. Então, essa vigilância do produtor rural, essa vigilância de toda essa cadeia que hoje envolve principalmente os técnicos das indústrias que estão mais próximos também do produtor rural, é fundamental para que a gente consiga cumprir esse plano e que até 2026 todo o Brasil seja livre de febre aftosa sem vacinação. O Brasil já possui o maior rebanho comercial do mundo, mas temos ainda muito a melhorar na produtividade de escrute, né? E esse avanço passa por iniciativas como essa, de levar a informação, né? De incentivar essas práticas que levem a nossa pecuária a ser, além da maior, de ser a maior e já a mais sustentável, ela ser também a mais produtiva e se manter com a excelência sanitária que nós já adquirimos ao longo dos anos em parceria com o produtor rural, o Serviço Veterinário Oficial do Brasil. Muito obrigada, Daniela, também pelo seu lindo trabalho, que, enfim, a gente sabe que não é fácil, é um desafio diário, e pelos seus serviços prestados aí
a pecuária brasileira. Muito obrigada. Eu convido agora para dar sua mensagem final, Laura. É muito bom estarmos livres, né, da febre aftosa, livre do manejo da vacinação. Assim, é só o cuidado, é só o início de uma nova etapa, né? Nós temos que continuar executando, personalizando os calendários de vacinação, calendário sanitário de cada propriedade, para que a gente continue produzindo cada vez mais, de forma mais produtiva, garantindo que os nossos animais estejam livres de brucelose, raiva, carbúnculo, verminose, garantindo sempre a saúde e bem-estar dos nossos animais, da nossa equipe, do nosso time que está ali no dia a dia cuidando de cada animal, para que a gente possa continuar aí sempre produzindo a melhor carne, levando sempre a nossa eficiência produtiva da nossa cadeia de uma forma sustentável, com segurança alimentar, ambiental, social e com tomada de decisões conscientes, preparadas aí para as relações do mercado e essas cobranças também que vêm todos os dias. Muito obrigada também pelo seu trabalho, por sua empresa também, né, que você representa, pela atuação também na pecuária brasileira. E agora vamos ao Pablo, mas antes da sua mensagem final, eu prometi para o pessoal aqui que você falaria sobre a ferramenta de um calendário personalizado, customizado. Ele faz parte da minha fala final. Como é que vai funcionar o movimento do Pecuária 100%, né? Aqui no YouTube nós vamos produzir conteúdos, então mensalmente a gente vai ter produção de conteúdos ligados à parte de sanidade, de bem-estar, de identificação. Então ao longo do ano a gente vai ter mensalmente conteúdos novos com profissionais de renome aí do Brasil para poder participar com a gente e levar informação. Além disso, a nossa equipe de campo também vai ter eventos presenciais. Então, em diversas regiões do Brasil a gente já vem fazendo eventos e vai reforçar essa questão da troca de informações, de levar informação para o pecuarista. Então a gente já vem fazendo isso dentro do contexto e vai se intensificar bastante. E a gente está soltando agora uma ferramenta, né? Eu não sei se está na tela cheia, né? Coloca aqui a imagem do Pecuária 100%, tem um QR Code ali, né? Aquele quadradinho cheio de desenho ali. Quem puder acesse ali, mira nele. Ele vai levar direto para a página do Pecuária 100%. Então, dentro do site ali conta um pouquinho a história do que é o movimento, quais são os pilares, né, que a gente vai trabalhar ao longo do ano. E tem ali, faça o seu calendário sanitário. De forma muito simples, o pecuarista clicou lá, ele vai cadastrar a sua fazenda, vai colocar a categoria animal que ele deseja trabalhar e ele vai poder fazer o seu calendário sanitário de uma forma bastante intuitiva e simples. Então isso está disponível online para o pecuarista que deseja montar o seu calendário sanitário, está disponível para as revendas, para todos os nossos parceiros técnicos, que ele possa montar o calendário sanitário. Se ele quiser deixar num papel, quiser imprimir, colocar num quadro da fazenda, está lá na mão dele, facinho de fazer. E se ficar com alguma dúvida, pode mandar uma mensagem para a gente, né, para a MSD, que a gente vai ter o maior prazer de responder e de ajudar a colaborar nessa construção do calendário sanitário. Então, é uma ferramenta que a gente está aí entregando para o pecuarista, para todo mundo, de uma forma meio que democratizar e desmistificar essa história de o que é o calendário e como montar. A gente vai ter em um dos episódios, a gente vai poder montar um calendário, mostrar para o pecuarista como é que funciona na prática, mas ele já pode começar ali a mexer, se familiarizar. Exatamente, isso, exatamente. Muito legal isso, muito legal mesmo. Maurício, tamo junto aí, Opa. Pecuária 100%, tamo junto. Tamo junto. Tamo junto também no Pecuária 100%. Vou para a câmera aberta agora, quero me despedir, enfim, com todo mundo aqui e dizer que você que ficou até o final, você está de parabéns. Você poderia estar em qualquer outro lugar, com a sua família, descansando, assistindo um filme, lanchando, mas você está aqui adquirindo conhecimento. E um agradecimento especial à MSD Saúde Animal por proporcionar este conhecimento e a todos estes convidados, porque não foi fácil conciliar a agenda, viu, gente? Não foi fácil, mas a equipe também de produção está de parabéns. Muito obrigada. Vigilância, hein? Conquistamos o status de 60% já do rebanho nacional. O objetivo é chegar a 100%, a gente vai chegar lá, mas não podemos relaxar. Então, fique vigilante, tá bom? Até a próxima, uma excelente semana para você
e com muita prosperidade e muita produtividade. Até mais!